Olá pessoal, tudo bem? Semanas atrás eu publiquei aqui um vídeo em que eu dizia que vocês deveriam compreender as, os discursos que eu fazia, os assuntos que eu abordava, o ponto de vista da minha fala, os assuntos que eu defendia, os assuntos que eu combatia a partir do meu lugar de fala. Eu, apoiado num conceito que se tornou muito popular nos últimos anos, nas redes sociais principalmente, se tornou popular por conta da professora Djamila Ribeiro, que é o conceito de lugar de fala, eu compreendia e esperava que vocês tivessem uma compreensão do que eu estava falando a partir disso, porque, seguindo esse conceito, eu entendia que vocês deveriam compreender os assuntos, as abordagens, de onde eu estava falando, pelo meu estar, pelo meu lugar na sociedade, a partir do meu lugar na sociedade. Eu sei que tal conceito, eu tenho uma clareza disso, e nem todo mundo tem. Eu sei que o conceito de fala não necessariamente enrijece o falante, né? Muita gente pensa num debate que só pode falar com propriedade sobre o negro, sobre preconceitos que negros sofrem, sobre escravidão, sobre, enfim, toda uma temática que esteja relacionada com a população negra. Só podem falar com propriedade pessoas que sejam negras. Porque alguns dizem isso, foram verdadeiras, somente elas é que sofreram de verdade tais preconceitos, enfim. Que é muito terrível isso, né? De você pensar que só determinados atores é que podem falar determinadas coisas, abordar e debater. E não é isso, né, gente? Eu tenho clareza sobre isso, que o conceito de fala não enrijece. Mas, ao mesmo tempo, ele enrijece porque, para muita gente, para muitas pessoas, é isso. Se vocês lembram quando a professora a antropóloga Lilia Moritz Schwartz fez um artigo sobre a Beyoncé, ela foi terrivelmente atacada, sabe? Principalmente por negros famosos, que diziam que ali era uma mulher branca, falando sobre uma negra, né? Uma negra que estava e está muito em evidência, isso e aquilo. Nossa, a professora Lilia tem um histórico de muitos anos, né? De estudos sobre questões raciais, isso e aquilo, mas ninguém levou isso em consideração. Disse que ela estava atacando a Beyoncé, e ela foi a público pedir desculpas, enfim, eu não teria feito isso não. Sabe, isso é terrível, parece que tudo que ela fez não valesse de nada, porque algumas pessoas, como eu disse, tendem a pensar que só podem falar sobre tais temáticas quem for se você for diretamente ligado ou tiver inserido naquele grupo, sabe? Porque o conceito de lugar de fala está ligado à classe social, à questão de gênero, à questão de sexualidade, sabe? São vários segmentos. Então, eu fui mexer nos meus arquivos e encontrei um artigo do professor João César de Castro Rocha, que é historiador, que é escritor brilhante, um erudito que tem aquela erudição muito aliciante, sabe? Eu encontrei um artigo que ele escreveu para a revista Veja, que foi publicado na edição do dia 27 de setembro de 2017. Em meia página, o professor cita Shakespeare, Clarice Lispector, Esopo, La Fontaine, Charles Perrault e Arnold Gellen, acho que é essa a pronúncia, para defender que a fala, na verdade, não tem lugar. A fala não dispõe de lugar. Ela dispõe de circunstâncias. E eu vi, relendo esse texto dele, que é esse, na verdade, meu posicionamento. E não aquele da questão do lugar de fala, sabe? Ele diz que as circunstâncias que levam a uma fala e a outra é que enriquece a nossa cultura, o nosso estar em sociedade,
Por que é que eu? Porque sou suburbano, que tenho 50 anos de idade, vivi toda a minha vida no subúrbio, só devo falar sobre o subúrbio, não é? Só será legítimo o meu discurso se eu falar das coisas suburbanas. Eu não posso falar de autores europeus que eu li. Eu não posso falar sobre a Belle Époque, que ocorreu no Rio de Janeiro, no centro da cidade do Rio de Janeiro. Eu não posso falar da Belle Époque parisiense, que aconteceu no século XIX. Entende? Há um deslocamento. O discurso pode deslocar, a fala pode se deslocar. Eu não preciso ficar engessado no que eu sou e no modo como eu vejo e compreendo o mundo, né? Eu não preciso ser uma mulher para defender causas feministas, sabe? Eu não preciso ser um negro para falar em políticas públicas que beneficiem, de algum modo, que façam uma reparação histórica a favor dos negros, sabe? É bem isso, é bem isso. Reler o texto do professor João César de Castro Rocha iluminou o meu entendimento. E doravante é sob essa perspectiva que eu quero que vocês acompanhem o meu falar, os meus discursos, sabe? As coisas que eu defendo ou as coisas que eu ataco, sabe? Ainda há pouco, vocês acompanharam certamente, porque isso ficou em tantos lugares, os ataques que foram feitos e ainda estão sendo feitos a Jojo Todinho, porque ela passou anos tendo uma postura, recebendo apoio da comunidade LGBT e, de repente, embora isso, a pedra já vinha sendo cantada já há algum tempo, ela se declarou como uma negra de direita, né? Ela raivosamente fez vídeos dizendo isso, como se ela não tivesse assumido, pelo menos entre aspas, uma digamos, aliança com as pessoas que acreditavam no discurso que ela vinha defendendo de apoio à causa LGBT e tudo mais. Eu citei esse exemplo da Jojo Todinho para dizer como isso tem a ver com a fala e a circunstância da fala, né? Ela necessariamente precisaria passar a vida inteira mantendo um discurso, ainda mais um discurso no qual ela não acreditava, né? Um discurso sobre o qual ela usou um disfarce. Ela está reclamando porque está sendo chamada porque está sendo taxada de traidora, mas de certa forma é isso que ela é, né? E eu precisava dizer isso, fazer esclarecimento, porque eu entendo que, já que eu disse aquilo, eu precisava, e revi meu posicionamento, eu precisava esclarecer a vocês, para que as coisas fiquem muito claras e vocês compreendam que o discurso pode mudar, né? Você pode ter outro entendimento sobre determinados assuntos, sobre determinadas coisas, até sobre si mesmo, né? Sobre o seu estar no mundo, sobre as coisas que você defende, sobre as coisas que lhe atacam, sobre as coisas que para você são muito ofensivas, não só para você, mas no entendimento sobre um bem comum. E que é isso. E que, doravante, é sobre essa perspectiva dita e anunciada pelo professor João César de Castro Rocha, que eu vou me manter, sabe? Vou seguir o que eu aprendi com ele, e que a fala não tem lugar. A fala não dispõe de lugar. Ela dispõe de circunstâncias, tá? Grande abraço.